Graça. Afinal de contas, o que é graça? Como definir a graça de Deus? Graça é favor imerecido. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de nós. Graça. Sabe qual é a minha oração hoje? Que na sua casa nunca falte a graça bendita do Senhor. Eu não tenho dúvida. Hoje o Espírito Santo vai falar conosco sobre a graça que corre ao nosso encontro. Você não pode perder por nada esse devocional. E hoje eu quero orar. Sabe, eu quero orar pelo pastor da sua igreja. Eu quero orar pela esposa do pastor da sua igreja. Então, escreve o nome do pastor e da esposa aqui. Eu quero orar. Eu creio que você tem um pastor. Josué, eu não estou frequentando uma igreja agora. Mas você conhece um pastor, não conhece? Coloca aqui o nome do pastor que já pastoreou o seu coração. Coloque o nome do seu pastor aqui. Nós precisamos levantar um clamor em favor dos nossos pastores. Você concorda comigo? Então coloca o nome aqui do pastor. Vamos para o nosso devocional de hoje. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, verso 20 diz: E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Preste atenção nessa história. Imagine um pai que passou anos esperando a volta do filho. Os dias se transformaram em meses e os meses viraram anos e mesmo assim, todas as tardes ele tinha o hábito de olhar para a estrada que levava até a sua casa. Não fazia isso por obrigação, mas porque no fundo do coração nunca deixou de acreditar que um dia o filho voltaria. Muita gente dizia que ele precisava seguir em frente. Outros afirmavam que aquele rapaz jamais apareceria novamente. Mas o pai continuava esperando. Até que, em uma tarde comum, ele enxergou ao longe uma silhueta caminhando devagar pela estrada. Ainda era impossível distinguir o rosto. As roupas estavam gastas, os passos eram lentos, mas o coração de um pai reconhece um filho antes mesmo que os olhos confirmem. Sem pensar duas vezes, ele começou a correr. Não esperou o rapaz chegar ao portão, não cruzou os braços aguardando um pedido de desculpas e não exigiu explicações. Quando finalmente se encontraram, simplesmente o abraçou. Antes que o filho conseguisse terminar a primeira frase, já estava envolvido por um abraço que dizia tudo o que as palavras jamais conseguiram expressar. Naquele instante, o filho entendeu que havia encontrado algo maior do que o perdão. Havia encontrado um amor que nunca deixou de esperá-lo. Sabe, essa ilustração, essa história nos ajuda a compreender uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia. Foi exatamente isso que Jesus revelou quando contou a história do pai que correu ao encontro do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 20 nos apresenta uma das imagens maravilhosas. Olha, uma das imagens maravilhosas das Escrituras. Ou por que não dizer uma das mais belas? O filho ainda estava longe, ainda caminhava em direção à casa e ainda nem havia terminado de preparar seu discurso de arrependimento, mas o pai o viu. Foi tomado por profunda compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Antes de qualquer explicação veio o abraço. Antes de qualquer justificativa veio o amor. Essa cena revela o coração de Deus de uma forma extraordinária.
Hoje eu quero conversar com você sobre essa graça que corre ao nosso encontro antes mesmo de merecermos e sobre como essa mesma graça deve transformar a maneira como recebemos aqueles que desejam voltar. Como nós precisamos entender melhor essa graça de Deus. Eu quero refletir com você sobre 3 lições. E a terceira você precisa guardar, marcar, escrever. Quem ama de verdade nunca deixa de esperar. Escreve isso na tábua do seu coração. Quem ama de verdade nunca deixa de esperar. O pai não deixa de esperar, a mãe não deixa de esperar. O marido não deixa de esperar a esposa que pode voltar. A esposa que espera o marido que pode voltar. Lucas 15, 20, quando ainda estava longe, viu o seu pai, ou o seu pai o viu. Esse detalhe do texto, ele é muito importante. O pai viu o filho quando ele ainda estava longe. Isso significa que seu olhar continuava voltado para o caminho. Aquele pai estava na janela ou estava na varanda. Ele nunca desistiu completamente. Mesmo sem saber quando o filho voltaria, ele continuou alimentando a esperança. Guarda isso, é o que nós precisamos. Ele continuou alimentando a esperança. O verdadeiro amor não ignora a dor da separação, mas também não enterra a esperança. O verdadeiro amor não ignora a dor da separação, mas não enterra a esperança. Quantos pais continuam orando por filhos afastados? Quantos cônjuges ainda esperam pela restauração do relacionamento? Quantas pessoas desistiram de olhar para o horizonte porque o tempo passou? Essa parábola nos ensina que quem ama de verdade continua esperando. Eu não tenho dúvida, o Espírito Santo colocou algumas pessoas aqui que precisavam de ouvir isso. Quem ama de verdade continua esperando, não com ansiedade, mas com esperança. Não desesperadamente, mas acreditando que Deus pode fazer um milagre. Charles Spurgeon afirmou que essa cena revela a extraordinária bondade de Deus. Mesmo quando estamos muito distantes, o Pai continua disposto a nos receber. Seu amor permanece vigilante, esperando o momento em que decidimos voltar. Existe alguém por quem você deixou de orar ou cuja restauração já considera impossível? Existe alguém? Hoje, volte a olhar para o horizonte. O Espírito Santo está falando com você. Volte a olhar para o horizonte. Retome suas orações. Papai, mamãe, marido, esposa, filho, filha, e entregue esta pessoa novamente nas mãos de Deus. A segunda lição: a graça de Deus sempre supera as nossas expectativas. Antes de eu falar sobre a segunda lição, me permita abrir um parênteses aqui. Sabe, nós queremos chegar a 2 milhões de seguidores para que o YouTube envie nossa mensagem para mais pessoas. 2 milhões de seguidores para que o YouTube envie nossa mensagem para mais pessoas. Então, eu preciso que você se inscreva no meu canal. Aqui embaixo, tem um botão para você se inscrever. Pare um pouquinho, faz isso agora. Você está fazendo parte de uma grande missão de levar essa mensagem para milhões de pessoas, famílias. Então, nos ajude a chegar a 2 milhões de inscritos para que a nossa mensagem vá para mais longe. Então, se inscreva agora. Clica no botão, depois, vai aparecer a palavra todos. Clica também para você receber todos os dias o nosso devocional, ok? Faz isso agora. Obrigado pela sua compreensão e participação nessa missão. E não vai te custar nada, tá? Para ser um inscrito não custa nada. A graça de Deus sempre supera as nossas expectativas, lição de número 2. Olha o que diz Lucas 15, 20. Se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
O filho caminhava de volta carregando medo e esperança ao mesmo tempo. Tinha medo de ser rejeitado e esperava, no máximo, ser aceito como um empregado. Mas o pai fez exatamente o contrário daquilo que ele imaginava. Não o recebeu com frieza, não o colocou em um período de prova, não exigiu explicações antes do abraço. A Bíblia diz, isso é lindo, isso é graça, isso é maravilhoso. O pai correu, abraçou e beijou. A graça sempre surpreende. Escreve aqui, a graça sempre surpreende. Todos escrevendo. Isso aqui é poderoso, maravilhoso. A graça sempre surpreende. Ela faz muito mais do que esperamos. Assim também devemos agir com aqueles que voltam arrependidos. É fácil oferecer justiça, difícil é oferecer graça. É fácil oferecer justiça, tem que pagar. Difícil é oferecer graça. Mas foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Foi isso que Deus fez comigo, fez com você, fez com todos nós. Matthew Henry observou que o pai foi muito melhor do que o filho imaginava. Deus não apenas supera os nossos medos, gente. Muitas vezes supera também as nossas maiores esperanças, recebendo-nos com uma graça muito maior do que pensamos merecer. Então, se alguém está tentando se reconciliar com você, pai, mãe, marido, esposa, nora, genro, sogra, se alguém está tentando se reconciliar com você, escolha recebê-lo com misericórdia. Não faça apenas o mínimo. Permita que a graça fale mais alto do que o orgulho. Permita que a graça fale mais alto do que o orgulho. A terceira lição. O amor verdadeiro corre ao encontro antes mesmo da perfeição. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo apresenta a mesma verdade revelada por Jesus na parábola. Deus não esperou que nos tornássemos perfeitos para nos amar. Ele nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Foi o amor que iniciou a transformação e não a transformação que produziu o amor. Essa verdade muda completamente a maneira como tratamos as pessoas. Muitas vezes esperamos que o outro mude para então demonstrarmos amor. Deus fez exatamente o contrário. Seu amor foi o caminho pelo qual nossa transformação começou. É esse amor que deve marcar nossos relacionamentos dentro de casa. Riley afirmou que essa parábola revela o coração de Cristo como poucas mensagens conseguem fazer. Nela vemos um Deus que toma a iniciativa, corre ao encontro do pecador e o recebe antes mesmo que consiga provar qualquer mérito. Então, marido, esposa, pai, mãe, escolha hoje demonstrar graça a alguém dentro da sua família, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Escolha hoje demonstrar graça a alguém. Não espere essa pessoa mudar completamente. Dê o primeiro passo. Foi exatamente assim que Deus fez com você. Foi exatamente isso que Deus fez comigo. Aquele pai da ilustração não ficou parado esperando que o filho chegasse até ele. Quando reconheceu os primeiros sinais de retorno, correu ao seu encontro. Foi exatamente isso que Jesus quis nos mostrar. Esse é o coração do nosso Pai Celestial. Ele não recebe os filhos de braços cruzados, recebe-os de braços abertos. Talvez hoje você seja aquele que está voltando. Talvez seja aquele que está esperando alguém voltar. Em qualquer uma dessas situações, lembre-se desta verdade. O amor de Deus continua correndo ao encontro daqueles que decidem voltar. Que esta mesma graça transforme também a maneira como recebemos aqueles que Deus coloca novamente
em nosso caminho. Sabe, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações hoje. Quem você precisa receber com graça? Quem você precisa tratar com misericórdia? Talvez você está querendo ser excessivamente justo, talvez você está querendo ser excessivamente cobrador, cobradora, e se esqueceu de que Deus não te trata assim. Não é verdade? Deus não te trata assim. Então, se for preciso, volte lá, ouça de novo esta palavra, para que ela entre na sua mente, entre no seu coração, entre na sua vida. Eu quero orar sobre isso. E no final vou estar orando pelo seu pastor e pela sua pastora. Mas antes de orar, eu quero dar bem-vindo a todos vocês que se tornaram membros do meu canal, tá? Agora você pode ter acesso a conteúdo exclusivo como curso para pais, curso para casais, descomplicando o relacionamento conjugal. Você pode ter acesso a lives que eu faço de mentoria para casais, ok? Então, vamos hoje orar. Vamos orar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Já colocou o nome do seu pastor aqui? Então vamos orar. Pai querido e eterno, obrigado porque o teu amor nunca desistiu de nós. Obrigado porque mesmo quando estávamos longe, o Senhor continuou nos esperando e correu ao nosso encontro quando decidimos voltar. Ensina-nos a amar com essa mesma graça, a nunca perder a esperança e a receber com misericórdia aqueles que retornam arrependidos. Que a nossa casa reflita o coração do Pai, revelado por Jesus nesta parábola, e que a gente possa tratar os que estão voltando com a mesma graça com a qual o Senhor nos trata todos os dias. Pai, hoje eu quero também colocar diante de Ti o pastor Rogério, a pastora Débora. Quero colocar diante de Ti o pastor Edson e a Silvana, pastor Marcos Brandão e a sua esposa Elisa. Quero colocar diante de Ti o pastor Luiz e a pastora Alair. Eu quero colocar diante de Ti o pastor Douglas Gonçalves e a Valéria Gonçalves. Eu quero colocar diante de Ti pastor Carlos e todos os outros pastores cujos nomes estão aqui. Senhor, como os pastores precisam de oração, precisam de graça, precisam de sabedoria, precisam de discernimento, precisam de saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção da direção, da provisão, da cura, da restauração, da direção do Teu Espírito sobre todos os pastores cujos nomes estão aqui. O pastor dessa irmã, desse irmão e todos os pastores que estão fazendo devocional comigo. Eu oro por eles, Pai. Aonde quer que eles estejam, que a Tua graça os cubra, que a Tua graça traga cura, restauração, vigor, discernimento, unção, sabedoria, para o nome de Jesus. Eu quero abençoar hoje todos os pastores da nossa nação. Pastor Eibe Uber, pastor Luciano Subirá, pastor Silas Malafaia, pastor Elano Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira, todos os pastores. Eu oro por eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pega esse vídeo e envia para o seu pastor. Envia para a sua amiga, para o seu amigo. Envia para a família do pastor. Que Deus abençoe você. Não perca por nada. Amanhã eu quero falar de restauração. Restauração. Não perca por nada o nosso devocional. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até nosso próximo devocional.